O Jornal da Manhã está de volta e a gente começa esse bloco falando das situações complicadas e até absurdas que envolvem casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Juazeiro, no norte do estado. Eu já aproveito para te apresentar o nosso entrevistado de hoje, doutor Henrique Guimarães, advogado especializado nessa área imobiliária. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Henrique, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Ricardo. O senhor, nesses seus quase 20 anos de advocacia, já viu muito absurdo envolvendo imóvel, né? De fato. Agora, o que a gente vai trazer, eu tenho certeza que vai te surpreender, e a você de casa também. Vamos acompanhar agora uma reportagem que vem lá de Juazeiro, do norte do estado, que mostra a situação de 2 empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, e você vai ver os problemas que as famílias estão enfrentando. Vamos ver aqui no telão, então, essas histórias, e já já a gente volta a conversar com o doutor Henrique Guimarães. As 1000 casas dos residenciais Doutor Humberto 1 e 2, às margens da BA-210, em Juazeiro, ficaram prontas no fim do ano passado e deveriam ter sido entregues pelo Banco do Brasil logo após a vistoria. O problema é que as construtoras Nova Casa Engenharia e Serveng, responsáveis pelas obras, só começaram a fazer as vistorias no dia 30 de março. O processo terminou no dia 17 de abril, mas até agora não foram feitos os reparos necessários para que as casas sejam entregues aos moradores. Existem casas com problemas. A construtora precisa concluir o trabalho, entregar todo o residencial ao banco, para que o banco, de fato, inicie o trabalho de assinatura de contrato, consequentemente, entrega das casas. Já são 5 meses de espera para seu Miguel, desde que o nome dele apareceu na lista de contemplados em novembro do ano passado. Fiquei muito feliz quando o nome saiu na lista, mas alegre, mas só que essa alegria durou pouco. Neste outro residencial, também às margens da BA-210, um outro problema. Em 2011, os moradores também passaram por todo o processo para a entrega das casas. Mas depois de 2 anos, vários problemas começaram a aparecer. Os prédios têm centenas de rachaduras e infiltrações espalhadas dentro e fora dos apartamentos. Logo na entrada desse prédio, a cena é essa. Barras de ferro sustentam o teto na escadaria. De acordo com os moradores, as barras foram colocadas provisoriamente há 1 mês por técnicos da Caixa Econômica Federal. Mas o banco, responsável pelo residencial, não deu um prazo de quando uma reforma completa seria feita. Além de conviver com barras de ferro nos corredores, os moradores desse residencial convivem com a situação, no mínimo, assustadora. Por causa das infiltrações, as rachaduras ficaram tão grandes que, no caso desse apartamento aqui, a porta se soltou da parede e caiu. A dona do apartamento teve que colocar essa barra aqui de sustentação para segurar a porta. Mas o medo continua, não é isso, Camila? Com certeza. Eu tenho um filho pequeno, a casa não é minha, é de minha mãe, mas a gente mal dorme de noite com medo do prédio cair e não sabe Deus, né? Quando isso aí vai ser consertado. E se do lado de fora o cenário assusta, imagina então dentro de casa. Valcineide mora no 3º andar desse bloco e divide os móveis da sala e da cozinha com barras de ferro e muitas rachaduras. Eu não consigo mais dormir e quando eu durmo, sonhos, parece que está caindo a parede, sonho que o prédio está desabando, porque isso está sendo um tormento na minha vida. Imagine quem é que conseguiria dormir numa situação como essa aí, com sua casa com um teto escorado. Doutor Henrique Guimarães, advogado especializado em direito imobiliário e também do consumidor, acompanhou com a gente aqui de perto. As situações absurdas, né, doutor? Chama muito a atenção o fato de que a gente viu na reportagem que o teto foi escorado por técnicos da Caixa Econômica. A Defesa Civil do município tem que se posicionar com relação a isso. É segura essa medida? Isso garante segurança às pessoas que moram nessas casas? Quem é que vai se responsabilizar caso algo aconteça? A gente não quer que aconteça, mas a situação é flagrante. Uma outra coisa que chama atenção, eu gostaria então de começar repercutindo com o senhor, é com relação a isso, né? Ou seja, a construtora, ela faz um empreendimento e ela própria é responsável pela fiscalização desse empreendimento. Isso não teria que ser feito por um órgão à parte, doutor? Sem sombra de dúvida, né? Existem muitas falhas nesse programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Na verdade, é um programa que destinou 300 bilhões de reais já há 7 anos para promover a facilitação do acesso a imóveis residenciais, especialmente para a população de baixa renda. É um programa que é gerido essencialmente pela Caixa Econômica Federal, que não tem deixado muito a desejar no acompanhamento dos recursos e da forma de construção desses empreendimentos. E também, vale dizer, muitas vezes, outro problema que não é só como esse aqui, tem problemas até piores do que esse, porque esses empreendimentos eles foram entregues
muitos deles com problemas. A gente tem uma estatística de que 50% dos imóveis entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida para a faixa de mais baixa renda, até R$ 1.800, têm apresentado problemas de vícios construtivos, como a gente viu aqui na matéria. E acontece também o seguinte, muitos desses empreendimentos a construtora simplesmente abandona no meio do caminho, deixando os consumidores sem saber o que fazer. E esses contratos, é bom que se diga, eles têm uma cláusula onde a Caixa se obriga, se responsabiliza pela substituição da construtora em caso de paralisação a partir de 30 dias. E na esmagadora maioria dos casos, a Caixa simplesmente não faz isso. Não promove a substituição da construtora e os consumidores ficam a ver navios. Tem empreendimentos aqui em Salvador, 5, 6, 7 anos que estão paralisados e todo mundo vai à justiça buscar decisões judiciais que obriguem a Caixa a cumprir, a substituir a construtora. Temos casos com decisões judiciais de 3, 4, 5, 6 processos diferentes e a Caixa, inclusive, não cumpre as decisões judiciais. E tem obras aqui no Trobogi, em vários bairros de Salvador, temos obras, o esqueleto de empreendimentos e acaba paralisados. sendo um impasse entre construtora e banco para assumir a responsabilidade. Como é que o consumidor, que a gente está tratando de consumidor, age num momento desse? Se a construtora não responde, não faz o reparo e a financiadora também se fica inerte, não libera, não toma providência. Na realidade, o consumidor, como sempre, é a parte mais fraca da relação. Ele não vai ter força para sozinho impor uma solução para a construtora ou para a Caixa Econômica Federal. O que ele tem que fazer nesses casos só resta para ele a via judicial para buscar a satisfação dos seus direitos. Ele tem direito a que o imóvel seja entregue nas condições adequadas para uso, com a segurança adequada, e que a gente tem visto aí é que a maioria deles, ou pelo menos 50% dos casos, tem apresentado não só problemas, como graves problemas, inclusive colocando em risco a vida dos cidadãos. Esse dado é muito sério, 50%, ou seja, metade dos imóveis dentro dessa faixa aí, doutor, ainda falando sobre o agente financiador, normalmente o que é que dizem os bancos, os responsáveis por financiar? Eles não são responsáveis, a construtora é responsável pela construção, mas não há uma responsabilidade solidária nesse caso? Quer dizer, o banco ele também não tem que responder por esses problemas, hein, doutor? Sem sombra de dúvida, não dá para a Caixa simplesmente se eximir como principal gestora do programa Minha Casa Minha Vida. Ela fiscaliza, inclusive, as etapas de construção da obra para a liberação progressiva de recursos e já existem várias decisões de tribunais superiores, inclusive, que reconhecem essa responsabilidade solidária da Caixa Econômica. E agora a gente tem que considerar também, o senhor falou que uma das vias do consumidor reivindicar seus direitos é entrar pelos meios legais, pela justiça. A justiça também prevê outros tipos de danos para esse consumidor, por exemplo, danos morais, outro tipo de indenização, porque muitas vezes a pessoa está com um apartamento nessa situação, não tem como morar, mas está alugando um outro apartamento enquanto ainda paga o financiamento dessa casa própria, entendeu? Sem dúvida, Jéssica, sua pergunta é muito boa. Sem dúvida, o consumidor ele tem direito não só à reparação propriamente dita, ou seja, que seu imóvel seja recomposto da forma adequada, com a segurança devida, mas também o tempo que ele ficou sem poder dispor desse imóvel, ele tem direito a lucros cessantes, a aluguéis que ele está deixando de receber, por exemplo, juros, multa, danos morais. Ele tem uma série de direitos como uma forma de compensar todos os prejuízos que o consumidor passa a sofrer numa situação como essa. Não estamos falando de um celular quebrado, estamos falando de um imóvel residencial, casa, né? Que é o maior sonho do brasileiro, a casa própria. Recebemos hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã um advogado especializado em direito imobiliário e também do consumidor, doutor Henrique Guimarães. Obrigado pela presença, pelas informações. Essas famílias aí, a gente aqui reafirma, a gente segue acompanhando, né? E esperando, inclusive, um posicionamento da Defesa Civil do município de Juazeiro. A situação é muito séria lá, os imóveis estão escorados, isso é um perigo grande. Doutor Henrique, obrigado mais uma vez, hein? Nós agradecemos. Obrigada, bom dia. Bom dia.